A Lei de Informação Notícia chegando agora aqui para a nossa redação. É disso que vamos falar agora, 8 horas e 31 minutos. A Polícia Federal deflagrou agora pela manhã uma operação no Amapá para investigar possíveis irregularidades na gestão de recursos da Previdência Estadual. Os valores são administrados pela Amapá Previdência, a Amprev. É notícia estourando agora cedo, Lívia. De acordo com a investigação, em menos de 20 dias foram aprovadas e executadas 3 aplicações da Amprev no Banco Master, que juntas somam cerca de 400 milhões de reais. Vamos direto a Brasília, ao vivo, com a nossa repórter Anita Prado, que tem mais informações para a gente. Anita, bom dia e bem-vinda. Oi, Lívia, oi, Lúcio, bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham em mais essa operação da Polícia Federal, em mais um flanco dessa investigação que apura essas condutas dos estados com relação ao Banco Master. A gente já teve a operação que mirou o Rio Previdência, a autarquia de previdência do estado do Rio de Janeiro, que a gente acompanhou com afinco aqui no SBT News, e agora temos essa operação mirando o estado do Amapá e essa empresa, do Amapá, conhecida como Amprev, que é a empresa de previdência do estado do Amapá. Essa operação, portanto, de hoje chama Zona Cinzenta e ela tem o objetivo de apurar possíveis irregularidades na gestão dos recursos do regime próprio de previdência social do estado de Amapá. Os policiais federais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão. Eles foram expedidos pela 4ª Vara de Justiça Federal do município de Macapá, pelo município do Macapá, a capital Macapá do estado. Gente, foi difícil agora, mas enfim, vamos continuar. A investigação examina a aprovação de recursos e investimentos realizados pela autarquia estadual responsável pelas letras financeiras emitidas pelo banco. O que isso significa, pessoal? Assim como no Rio Previdência, essas letras financeiras são aquele tipo de investimento que ele não é ressarcido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. E o que isso significa na prática? Que esses servidores e pensionistas que confiaram seus valores ali nessa autarquia estadual podem não reaver essa quantia. Agora vai caber ao Estado fazer essa recomposição, devolver esses valores. No fim, quem sai perdendo é a população. Então, portanto, eles estão sendo investigados por crimes de gestão temerária e gestão fraudulenta. Agora vamos falar um pouco sobre os alvos da operação de hoje. Temos tanto o Jocildo Silva Lemos, o Jackson Rubens de Oliveira e o José Milton Gonçalves, que essa é a apuração do SBT News até o momento. O Jocildo, ele é diretor-presidente do Amapá Previdência, do Amprev, desde 2023. Já o Jackson Rubens de Oliveira, ele é conselheiro da Amprev e representante dos servidores do Poder Executivo. Já José Milton Gonçalves, ele é ex-conselheiro da Amprev e foi exonerado há pouquíssimo tempo, agora em dezembro de 2025, depois que o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master, ou seja, já estava um clima de apreensão muito grande desde a liquidação do Master, justamente por conta desses milhões investidos no banco. Já respondeu a uma ação penal, portanto, José Milton, por crimes contra o sistema financeiro e gestão temerária, justamente o que os investigadores da Polícia Federal estão com uma lupa agora, mas ele foi inocentado em primeira instância e o processo continua. Mais uma vez, algumas dessas pessoas seriam relacionadas ou indicações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, que é do estado e, portanto, tem uma influência muito grande, lá é o seu reduto eleitoral, o Amapá, então ele tem ali uma influência muito grande nessa autarquia. A gente procurou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para dar esse espaço, é claro, para que ele se manifeste, mas ainda não conseguimos contato com ele. Agora, fazendo um parêntese com relação à informação que eu dei há pouquíssimo tempo, o estado é do Amapá, mas a vara fica
fica no Macapá, portanto, a capital do estado do Amapá. Então, esses mandados saíram do Tribunal de Justiça Federal da 4ª Vara do Macapá. Não tem foro privilegiado, nenhuma dessas pessoas tem foro privilegiado, por isso que saiu direto do estado. Então, agora, essas aplicações, né, o que a gente já conseguiu apurar até o momento é que essas aplicações, esses aportes no Banco Master, como você bem disse, Lúcio, eles somaram 400 milhões de reais e foram realizados foram realizados no mês de julho de 2024, em poucos dias. Foram realizados nos dias 12, 19 e 30 de julho, ou seja, em apenas ali pouquíssimos dias foram feitos 400 milhões de reais em aportes. E, segundo as investigações até o momento e apuradas pelo SBT News, as aplicações foram conduzidas por Jocildo Silva Lemos, que afirma ter assumido o comando do Amapá Previdência por convite do Davi Alcolumbre. Então, é aquilo que a gente já tem acompanhado desde que teve essa busca e apreensão, Operação Barco de Papel, que mirou o Rio Previdência. A gente já falou aqui bastante com os nossos analistas que essas operações estaduais começariam a pipocar, porque não é só aqui em Brasília, não é aqui no centro do poder que o Daniel Vorcaro tem a sua influência maior, né? Ele acaba fazendo essas ramificações de influência nos estados e também, por que não, nos municípios. Então, agora, as polícias, né, as polícias federais, as superintendências estão fazendo as suas próprias investigações para entender até que ponto os estados, né, investiram quantias milionárias e até bilionárias nesse banco sem a real garantia de que esses valores seriam dignos, enfim, que não seriam carteiras podres. No caso do Rio Previdência, os investigadores falam que não houve, por exemplo, um estudo prévio para saber, necessário e técnico para saber a qualidade daquele investimento. Então é a mesma coisa nessa operação agora que corre no Amapá e que mirou essas 3 pessoas, uma delas ali que teria sido indicada pelo Davi Alcolumbre. A gente ainda não sabe o que foi encontrado na casa dessas pessoas. Não recebemos o balanço da operação da Polícia Federal, mas é mais uma operação importante. Lembrando que o presidente do Rio Previdência, o Davis Marcon Antunes, ele foi preso voltando para o Brasil. Ele que não estava aqui no Brasil na época da primeira fase da operação Barco de Papel, ele estava em férias nos Estados Unidos. Assim que chegou a Guarulhos, teve os seus celulares retidos, alugou um carro, estava indo em direção ao Rio de Janeiro quando foi surpreendido por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que o detiveram, o levaram à delegacia de Volta Redonda, que era a delegacia mais próxima. Logo depois ele foi encaminhado à Delecor, no Rio de Janeiro, que é a delegacia responsável por essa investigação. Então a gente já tem um presidente de uma autarquia de previdência social envolvido no escândalo do Banco Master, pela mesmíssima razão, preso agora no Rio de Janeiro. Eu volto com vocês. Agora, essa operação que vai exigir muito a nossa atenção, Anita, pela semelhança com essa operação que envolveu a Rio Previdência e culminou na prisão do presidente, como você trouxe agora a informação. Jocildo, agora no caso da Amprev, ele está sendo alvo de mandados, mas não a mandado de prisão. É muito importante a gente falar sobre isso, reforçar a informação que a Anita já trouxe. E essas conexões políticas, Anita, muito importante você enfatizar essa informação sobre essa indicação de Jocildo ter sido feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. O Davi Alcolumbre não é investigado nessa operação que está acontecendo, não é alvo de nenhum mandado, mas essas conexões políticas estão sendo, inclusive, olha só os dois juntos. Mais do que informação, tem a imagem. E o próprio Jocildo chegou a mencionar sobre essa indicação e, em determinado momento, ele agradeceu a indicação do Alcolumbre, a nomeação que foi feita pelo governador do Amapá. Então, assim, é uma informação amplamente conhecida. Reforço, Davi Alcolumbre não é investigado, mas o que a Polícia Federal está investigando em relação a Daniel Vorcaro, ao Banco Master, é justamente
essas conexões, são essas conexões que estão sendo investigadas, de Vorcaro, desses personagens com o mundo político, para saber até que ponto essas conexões interferem nas fraudes que estão sendo investigadas. Lívia, mais uma peça do quebra-cabeça dessa estrutura do Banco Master. Sim. A gente teve a primeira, né, de fundos previdenciários no mês passado no Rio de Janeiro, Isso. com a Rio Previdência. Foi preso o Davis Antunes, que é indicado pelo governador do Rio, Cláudio Castro. Sim. Né? Olha como o cerco vai se fechando e vai envolvendo cada vez mais autoridades. Exatamente. E, Anitta, não se incomode, minha amiga, na hora de falar Amapá, Macapá, porque pela complexidade dessas investigações, do que a gente está tendo de estudar como jornalistas, entender até de mercado de investimentos, mercado financeiro, para trazer com clareza a informação, o mínimo que a gente merece é ser cobrado para, na hora de um trava-línguas, falar perfeitamente. Minha amiga, você é maravilhosa. Muito obrigada pelas informações. Eu sei que você vai seguir aí com as suas apurações. Daqui a pouco você volta, então, que tem muita coisa para falar ainda. A gente tem mais um trava-língua no noticiário de hoje, que é o jogo do tigrinho. Você sabe que trava-língua, a gente tem que... Não pode se preparar para ele, você sabe, né? Trava-língua é aquela coisa que você olha e já fala no susto. Porque se você pensar, eu não posso errar, aí que você erra.